Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Bem, pessoal, hoje vamos comentar aqui sobre o jogo que aconteceu nesse sábado do Clássico Carioca entre Fluminense e Vasco. E deu empate em 1 a 1. E assim, o jogo foi bem brigado. O Fluminense praticamente dominou a partida, teve mais posse de bola, mas o Vasco saiu na frente no placar no primeiro minuto do primeiro tempo. Uma bobeada da zaga do Fluminense que saiu tocando ali atrás no seu setor defensivo, e o time do Vasco soube se aproveitar na falha da defesa do Fluminense e abriu o placar com o Pedro Raul, né? O jogador do Vasco tomou a bola do Fluminense no passe errado do jogador do Fluminense, né? Que tocou errado ali no setor defensivo, e o Vasco soube se aproveitar e abriu o placar justamente com o Pedro Raul. E a partir daí, o Fluminense praticamente amassou o Vasco. Mas, mesmo assim, o Fluminense teve muita dificuldade em entrar no setor defensivo do Vasco, encontrou dificuldades e não criou as jogadas que é acostumado a fazer. E terminou o primeiro tempo justamente atrás do placar. Apesar do primeiro tempo ter criado algumas jogadas, né, algumas chances de gol, mas mesmo assim foi poucas as chances na primeira etapa. Já no segundo tempo, com a necessidade de buscar o empate, o Fluminense partiu para cima do Vasco, teve ótimas oportunidades e conseguiu chegar no seu gol de empate com o Lima, né? Aproveitando um chute, se não me engano foi do Cano, que chutou dentro da área, no voleio. O Léo Jardim fez uma defesaça, só que espalmou pro lado, né? Fez a defesa de forma correta, não foi nenhuma falha do goleiro do Vasco. E o Lima estava ali, foi oportunista e só empurrou a bola para as redes dos Maltinas, e assim empatando a partida. Depois disso, o Fluminense teve outras boas chances de virar o jogo, inclusive tem um chutaço de fora da área em que o Léo Jardim fez uma defesaça, esticou a mão, a bola bateu na defesa, né? Bateu na mão dele, subiu e bateu na trave. Lance realmente muito perigoso do ataque do Fluminense, que conseguiu chegar de forma perigosa, mas não conseguiu chegar no gol. E no lance seguinte, no rápido contra-ataque, o Vasco quase consegue chegar no segundo gol, né? Bola cruzada, e o atacante do Vasco, né, no caso o Peck, chutou rente à trave do goleiro Fábio, né, que se esticou, mas não conseguiu alcançar, e a bola passou raspando a trave do Fluminense. Então foi uma boa chegada do Vasco, que quase no lance seguinte consegue fazer o segundo gol e sair com a vitória. E foi assim, né? A partida foi praticamente isso: o Fluminense atacando e o Vasco se defendendo ali, buscando uma bola perdida ou então uma vacilada da defesa do Fluminense para poder armar seu contra-ataque e assim tentar chegar no gol. Mesmo assim, o Vasco teve menos posse de bola, não jogou bem, jogou ali muito recuado. Mesmo quando pegava a bola, não conseguia armar o contra-ataque, né? Errava também muito passe, assim como o Fluminense também errou muito passe nessa partida, até uns erros até meio bizarros, né? De jogadores que não costumam errar passes assim tão facilmente. Mas mesmo assim o time do Fluminense conseguiu chegar, ainda teve vários lances perigosos, também ficou insistindo muito em cruzamentos na área. Muitos cruzamentos não foram assim bem sucedidos, lançamentos muito fortes, né, em que o jogador do Fluminense não conseguiu alcançar, mas também criou até umas boas jogadas com cruzamentos, né? Teve um lance em que o jogador do Fluminense conseguiu cabecear praticamente a queima-roupa do Léo Jardim, que fez uma defesaça, salvou o time do Vasco. Inclusive foi, no meu ver, foi o jogador da partida, né? Foi justamente o Léo Jardim que salvou o Vasco em diversas oportunidades, não deixando o time do Fluminense virar a partida. E o Vasco, como falei, não soube aproveitar bem os contra-ataques, né? Até tentou,
teve boas chances, mas também errava muito. Principalmente alguns passes ali que poderia ter sido mais bem aproveitados para poder armar contra-ataques perigosos, mas não conseguia aproveitar. E nisso realmente o jogo foi um jogo bem perigado, bem assim disputado entre as duas equipes. E com o empate, no final das contas, assim, foi pro Vasco, né? Pela circunstância do jogo, né? Que praticamente foi amassado pelo Fluminense. O Fluminense poderia ter saído com um resultado melhor, com uma vitória do Clássico. E pro Fluminense ficou essa sensação de frustração, né? Acho que o torcedor do Fluminense sai do Maracanã com aquela sensação de que poderia ter saído com uma vitória em cima do Vasco, né? O que não aconteceu. Mas assim, eu acho que o Fluminense, na minha opinião, merecia vencer, jogou mais, teve mais posse de bola. Mas, como fala, futebol é isso, é estratégia. A estratégia do Vasco foi justamente essa, fica recuado, querendo se aproveitar das bobeadas do Fluminense. Soube se aproveitar, mas não foi efetivo. Então foi assim o Clássico Carioca, um empate entre os dois, que não foi tão bom para ambos, né? O Fluminense novamente empata uma partida, né? Tinha perdido na última rodada. E o Vasco também perdeu na última rodada somente para o Bahia. E ambas as equipes saem com um pontinho. Pontinho esse que acho que para muitos possa ser assim bom, né? Por conta de ser um clássico. Mas o Fluminense, né? É um resultado até que decepcionante diante do que foi a partida do Fluminense, né? Que poderia ter sido um resultado melhor, né? Poderia ter saído com uma vitória, mas ficou nessa, né? Então, deixa eu só verificar como ficou a classificação depois desse resultado. Então vamos lá. Vamos aqui para a tabela do campeonato. Os resultados até o momento, né? Vale lembrar que amanhã a gente vai ter a conclusão da rodada. Então vamos lá. De momento, a tabela. O Cruzeiro tem 9 pontos. Venceu hoje. Surpreendente, né? O Cruzeiro, que todo mundo dizia que ia ficar brigando por rebaixamento, né? Para não cair. Conseguiu uma boa arrancada, né? Perdeu o primeiro jogo, mas já tem 3 vitórias, né? 3 vitórias seguidas. Segundo, o Botafogo tem 9 pontos, mas ainda não jogou, vai jogar amanhã. O Fortaleza tem 7 pontos. O Fluminense, com esse empate, ficou em quarto com 7 pontos. Em quinto tem o Palmeiras com 7 pontos, também joga amanhã. Internacional tem 7 pontos, outro que joga amanhã. O Grêmio tem 6 pontos, está em sétimo. O Vasco aparece já em oitavo com 5 pontos. Em nono temos o São Paulo com 4 pontos. Décimo, Atlético Mineiro com 4 pontos. 11º, o Santos com 4 pontos. 12º, Bragantino com 4 pontos. 13º, Flamengo com 3 pontos. 14º, o Furacão com 3 pontos. 15º, o Bahia com também 3 pontos. 16º, Goiás com 3 pontos. E na zona de rebaixamento temos o Corinthians em 17º com 3 pontos também. 18º, Cuiabá com 1 ponto. Em 19º, o Curitiba com 1 ponto. E em 20º, o América Mineiro com nenhum ponto. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã temos a conclusão da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos jogos importantes amanhã. E assim que terminar a rodada, eu vou fazer um vídeo, tá bom? A gente vai ter jogo até segunda-feira. Então, assim que terminar a rodada do Brasileirão, a gente vai fazer um vídeo comentando sobre os placares da rodada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e até uma próxima.